E eu também, por aqui, a gente já começa com informação direto de Brasília, porque nesta quarta-feira o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento do recurso que pode descriminalizar o porte de maconha para consumo pessoal aqui no Brasil. Essa votação foi interrompida diversas vezes, a última em agosto de 2023, depois que o ministro André Mendonça pediu vistas nesse processo. Vamos então a Brasília falar ao vivo com o Igor Damasceno. Igor, boa noite para você. Esse é um assunto polêmico e, pelo visto, ainda vai ser decidido agora, né? Explica para a gente por quê. Boa noite. Alex, boa noite a você, ao Dante, também a Rose e a todos que nos acompanham. Pois é, hoje o ministro Dias Toffoli pediu vista do julgamento, ou seja, mais tempo para análise. Ele era o terceiro ministro do dia a analisar esse julgamento e logo no início ele se dirigiu ao presidente da corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, e pediu mais tempo para analisar esse processo. Por isso, o julgamento foi mais uma vez suspenso e desta vez sem data definida. Ele tem 90 dias para analisar esse processo, mas não necessariamente o julgamento volta daqui a 3 meses. Não há previsão para retomada ali atrás no Supremo Tribunal Federal. O primeiro ministro do dia a registrar o voto foi André Mendonça. Ele votou de forma contrária à descriminalização da maconha, o porte da maconha, para uso pessoal. Na justificativa, André Mendonça disse que a maconha é porta de entrada para outros entorpecentes mais perigosos e que, além de ser maléfico para a saúde humana, também pode contribuir com o aumento do tráfico de drogas. Ele foi acompanhado pelo ministro Cássio Nunes Marques, que deu praticamente a mesma justificativa. Vamos acompanhar um pouco da sustentação oral de André Mendonça no plenário do STF. Descriminalizar significa deixar de tratar como crime. Despenalizar significa deixar de punir com pena de prisão, mas punir com outras medidas. Este é o sistema em vigor atualmente. Legalizar significa que o direito considera um fato normal, insuscetível de qualquer sanção, mesmo que administrativa. Porém, a minha divergência é que, por hora, nós estamos tratando de duas questões. Uma, como bem apontou Vossa Excelência, é a necessidade de se estabelecer um critério objetivo para distinguir tráfico de uso. E aí há várias possibilidades de gramaturas que nós podemos estabelecer. A segunda questão é, de fato, a descriminalização. Bom, então, com a suspensão, o placar nesse momento é de 5 votos a 3 para a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Então, nesse momento, vence aqueles ministros que são favoráveis à descriminalização. Além de Cássio Nunes Marques e André Mendonça, o ministro Cristiano Zanin também votou de forma contrária. Faltam, então, os votos de 3 ministros, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, que foi quem pediu a suspensão, e também o ministro Luiz Fux. Eu lembro a vocês que Flávio Dino não deve votar nesse julgamento, porque ele substitui a ministra Rosa Weber, e ela já tinha votado nesse tipo de julgamento. Outro ponto polêmico é que, por causa das críticas dos parlamentares da oposição lá no Congresso Nacional e também da maioria da população brasileira que não concorda com a descriminalização da maconha, hoje Luiz Roberto Barroso, ele desmistificou, explicou um pouco mais sobre a ação do STF nesse julgamento. Ele disse que o STF vota a descriminalização e não a legalização. Eu lembro a vocês que legalização é tornar lei, ou seja, ter uma lei favorável que permita o uso de maconha para porte pessoal. Só que o STF analisa, segundo Barroso, a descriminalização, ou seja, não vai para o Código Penal, não vai ser penalizado. Se a pessoa é flagrada com maconha no bolso, por exemplo, dependendo da quantidade de entorpecente que tem, ela vai ter sanções administrativas, como, por exemplo, cesta básica, fazer algum tipo de benfeitoria para a sociedade. Então, Luiz Roberto Barroso, numa tentativa de conseguir um pouco mais a simpatia da população brasileira nesse julgamento, ele fez questão de explicar essa diferença. Nos ministros, eles definiram que, até o momento,
Se a pessoa tiver 60 gramas de maconha no bolso, é considerado uso pessoal e não tráfico. Passando disso, já se enquadra no crime de tráfico de drogas e aí sim é considerado um crime. E aí, gostou desse vídeo? Então, para ter mais acesso a esse conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações e, claro, curtir essa publicação. A gente se vê no próximo vídeo.